Boa noite, tudo bom, Maristela? Peraí, Boa noite, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu tive que tirar o microfone aqui e vou testar, tudo bom, Margarida? Eu vou testar, ó, sem o microfone, como é que vocês me ouvem, e com o microfone. Agora eu coloquei o microfone. Fica melhor com ou sem? Não faz diferença? Não? Então eu vou colocar com. Como ele vai ficar? Ó, o chat já está aberto se vocês quiserem usar, pessoal. Como vai ficar filmado, eu vou deixar com o microfone, porque eu já ouvi gravações dos dois jeitos e fica muito melhor com o microfone. Eu estava vendo que um monte de gente está dizendo que não vai conseguir entrar e que vai ter que assistir a filmagem depois. Boa noite, tudo bom, Maristela? Seja bem-vinda. Eu acho que não adianta eu esperar, porque o pessoal já avisou que vai ter que assistir a regravação. E é muito interessante de ver a quantia de coisas que tem ao vivo hoje, justamente hoje, terça-feira, dia 14, e nesse horário. Eu fiquei assim apavorada. Eu mesmo tinha duas aulas hoje que os dois professores resolveram marcar no mesmo dia. Eu disse, não é possível um negócio desse. Ah, sim, sim. Deixa eu até fazer. Muito bem colocado, Maristela. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, o link para vocês chegarem aqui na aula ao vivo, que já está acontecendo, já está aí no nosso grupo, tá? É só acessar para aquele link que eu coloquei. Eu estava vendo que a maioria não vem mesmo, a maioria vai ter que assistir a gravação, a filmagem depois. Vocês conseguem ver o slide que está aqui? Como é que fica para vocês? Conseguem? Tá assistindo depois em tela cheia, se vocês conseguirem depois assistir em tela cheia num computador, eu acredito que fica melhor do que quem abrir pelo celular, né? Obrigada, Maristela. É a primeira vez que eu faço desse modo aqui, porque do outro modo eu não apareço, aparece só o slide. Eu acho tão estranho ficar só a voz. Ou vocês preferem que fique só a minha voz e os slides? Eu prefiro, não sei, eu prefiro, prefiro assim. Vou começar então. Eu coloquei ali no grupo que era para vocês trazerem, assim, não se preocupem em anotar coisas que eu vou falar aqui, porque vai ficar filmado, vocês vão poder rever, tá? A única coisa que eu peço é para deixar alguma coisa para anotar, porque às vezes eu falo e cai fichinhas, vem insight, vem ideias. Essas ideias, esses insights é que precisam ser anotados. Porque aquelas informações que eu vou passar aqui, vocês podem reassistir depois e daí ir fazendo as anotações. Porque o que acontece é que muitas vezes o que acontece? Eu estou falando e a pessoa vai começar a querer anotar tudo, e daí coisas que não estão no slide que eu falei, a pessoa perde o fiozinho da meada. Então é bem importante que vocês ficarem mais presentes aqui. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a formação das terapias integrativas pela escola, só que antes deixa eu colocar para vocês. A escola não formou ninguém ainda, como é uma escola nova, não tem nenhuma turma formada ainda. A primeira turma vai ser formada daqui 2 meses, então eu entro com esse desafio já de criar uma escola onde hoje nesse universo enorme da internet, né,
que acontece? Tem muitas pessoas que começam assim, a escola tem 20 anos, a escola tem 30 anos, já formou, e eu penso, nossa, olha como é difícil hoje, né? Entrar com uma escola nova, porque, embora como terapeuta eu tenho aí, eu venho, né, desde de 1996, e nas terapias orientais de 2013 para cá, como escola é muito novo, então é um desafio. E quando a escola nasceu, era para ser apenas uma escola, exclusivamente uma escola de iniciação, onde eu convidava quem eu sentia que tinha preparo para se desvincular um pouco desse caos do mundo da superfície e tivesse pronto para se interiorizar e buscar a espiritualidade numa vivência pessoal e não numa busca através de uma das religiões que estavam aí e que guiam as pessoas. Eu queria que a pessoa tivesse essa guiança interna, como eu encontrei em 2009. Só que daí os meus guias foram dizendo, tu vais ter que rever isso, e aí foi mudando e está no que é hoje. Hoje nós estamos trabalhando a terapia integrativa. Então, olha como as coisas são quando a gente inicia muitas vezes um projeto, pensando com a nossa cabeça só, né? E com os nossos ideais, deixando os nossos guias de lado, a gente leva os puxões de orelha, não era para ser assim. Então é bem interessante isso, como às vezes a gente faz um projeto e não era para ser aquele projeto. E aí a gente tem que se abrir e dizer, ok, eu me permito ser guiada, então me guiem e eu vou fazendo as mudanças que tiver que fazer. Então hoje eu vou falar sobre as terapias integrativas. Bom, o ser humano, a humanidade, eu queria trazer aqui uma imagem, não se preocupem também, porque os PDFs, tudo isso que eu vou apresentar no slide, vocês vão receber o PDF dessas imagens, desses slides, então não se preocupem, tá? Assim, eu queria trazer, ao invés dessa imagem aqui, eu queria trazer uma imagem, só que assim, como eu estou de mudança, eu estou com muita coisa encaixotada, então eu não sei em que caixa está o livro de antropologia que eu queria trazer, a imagem do nosso aparelho fonador, como era nos primórdios, como nós éramos lá na pré-história. Porque o ser humano não tinha um aparelho fonador como é hoje. Então, o ser humano não conseguia falar, não conseguia emitir sons. A fala não era possível, porque era isso que eu queria trazer para vocês, e dentro do curso a gente vai ver, que era impossível de nós emitirmos sons e ter uma fala. E é interessante a gente ver, porque dentro do xamanismo, e aí é que começa o integrativo da escola, nós acabamos lembrando, por exemplo, e trazendo o xamanismo, porque os xamãs e as grandes tribos, eles diziam que era lamentável o ser humano não ter uma linguagem própria. Cada um, é uma torre de Babel, né? Cada um tem uma linguagem, cada povo, cada nação tem uma linguagem, mas não tem uma linguagem, por exemplo, como os pássaros. Olha a coisa mais linda que são os pássaros. O pássaro ele já nasce com a fala, ele já nasce com o canto. Nós não tínhamos a fala. O nosso aparelho fonador era impossível de emitir a fala, por causa da nossa estrutura craniana, da nossa estrutura do aparelho fonador. Então, nós tivemos que ir aprendendo. Então, aqui o que eu trouxe foram os diferentes, o tamanho do crânio conforme nós vamos evoluindo. Então, foi isso que eu trouxe aqui. Então, o que veio antes da fala? A imagem. Então, aqui eu trouxe as figuras pictóricas, que é a primeira coisa com que nós utilizamos, primeira coisa que nós começamos a utilizar enquanto humanidade, foi justamente o desenho, foi a arte. Se nós formos ver, foi a arte. Então, nós vivíamos em pequenos clãs, em pequenas tribos. Vocês estão vendo que eu estou começando lá de trás, né? A aula.
Eu estou fazendo, assim, uma aula onde e é assim que são as nossas aulas na escola. Nós vamos fazendo costurando essas várias disciplinas para montarmos o quebra-cabeça que é o ser humano nas suas muitas dimensões. Então, o ser humano vivia, então, em pequenas tribos, em pequenos clãs, e nós éramos caçadores, então, caçadores e coletores de alimentos. Nós não éramos ainda. Isso aqui que eu estou falando é antes de aparecer as sociedades e que plantavam, que tiveram conhecimento de plantar o próprio alimento. Então, nós vivíamos assim, da caça, da pesca, em pequenos clãs, em pequenas tribos, e coletando alimentos. Então, olha só a dificuldade. O que acontece? A natureza, ela sempre forçou a evolução humana. E quando começaram as glaciações, então imagina assim, que se acontecesse uma glaciação hoje, começasse a congelar o planeta, que foi o que aconteceu. Então, as primeiras glaciações, o que aconteceu? Nós estamos aqui, de repente começa a congelar tudo, nós não temos alimentos plantados. E o que eu faço? Eu começo a sair daqui. Então, eu me ponho a caminho, a minha tribo se põe a caminho, e vamos procurar outras terras para procurar alimentos. E aí é que está a questão da sobrevivência e a questão da natureza forçando a evolução, porque foi precisamente e graças a essa glaciação e a capacidade do ser humano que o ser humano tem de locomoção, que nós conseguimos não só sobreviver, mas que nessa busca por alimentos, essas tribos começaram a se encontrar. E aí, olha só que bacana, né? E nós começamos a nos encontrar. Então, uma tribo começando a se encontrar com outra, porque cada uma estava saindo da sua região procurando alimento. E aí, como é que nós vamos falar? Nós ainda nessa época não tínhamos a fala. E aí entra a figura pictórica. Então, aí eu coloco, por exemplo, eu sou de uma tribo. Aí, como é que eu vou me comunicar? Então, eu vou desenhar lá no gelo, tá tudo congelando, né? Vou desenhar lá no gelo, vou desenhar no que tiver à mão, que eu estou procurando, e aí eu desenho, por exemplo, um bisão. E a outra tribo olha, tipo, o que é isso? Que tipo de animal é esse? Eu não conheço esse animal, porque eu sou de outra região que tem outro animal. Então, eu desenho o meu animal da minha região. Olha a confusão. Entende? E aí começaram a se cruzar. Pessoas de uma tribo se casando com outras, e aí entra um estudo muito legal dentro da biologia evolutiva, que coloca a questão de... Isso foi muito importante, essa mistura também, porque todas aquelas tribos que conseguiram se misturar, o DNA veio mais forte. Então, é muito interessante a gente olhar a evolução por esse caminho aqui. Eu vou colocar depois que essa aula terminar, eu vou colocar alguns links para vocês. E um dos links é essa dança dos continentes, onde a gente consegue ver como os continentes se moveram ao longo dos milênios e como estão as placas tectônicas hoje. Porque quando a gente vê essa dança dos continentes, fica mais fácil para a gente visualizar o que aconteceu, toda essa trajetória. Então, é um dos links que eu vou colocar. Agora, dentro da psicologia analítica, e nós estudamos psicologia analítica do início ao fim da nossa formação dentro da escola, o pai, né, o fundador da psicologia analítica, Carl Jung, ele dedicou a vida a estudar a psique humana. E ele coloca que a consciência é muito nova, que a consciência deriva do inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo ele veio antes, portanto, o inconsciente coletivo é mais velho. Então, por que eu coloquei isso aqui justamente nesse time dessa aula? Porque se nós formos ver esse caminho evolutivo, nós não tínhamos fala, nós tínhamos as figuras pictóricas, é o que primeiro vem.
As imagens, a arte vem primeiro, depois vem a linguagem. Então, essas imagens, elas estão gravadas, por assim dizer, nas camadas profundas do inconsciente coletivo. E o que Jung vem colocar é que essas imagens, elas nos tocam, justamente porque elas fazem parte da nossa evolução. Então, olha, se vocês estiverem anotando o que está escrito aqui, não precisa, porque vocês vão receber o PDF com os slides depois. Então, a estrutura do cérebro humano, tá? O cérebro humano em si, a estrutura não mudou muito, porque nós continuamos tendo o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. O neocórtex é que é a novidade, que é o que cobre, então, o cérebro, aquela camada que cobre o cérebro, que é. Michio Kaku diz que ele é tão fininho, que essa camada é tão fininha, que ela é mais fina que uma folha de papel. Então, deixo aqui para vocês, eu já falo isso no curso há muito tempo, a leitura, indico muito essa leitura do O Futuro da Mente, do Michio Kaku, que é muito bom, e ele fala muito sobre essa estrutura do cérebro. Então, essa estrutura, ela não mudou muito. E Jung dizia que aí que ele entra com os arquétipos, com a ideia de arquétipos, que são imagens carregadas de emoções que são passíveis de serem transmitidas de geração em geração. O que ele diz? Que não são as imagens que são transmitidas, mas a capacidade que o cérebro, justamente por causa dessa estrutura, ele tem de formar essas imagens de novo e de novo em cada geração. Então, Jung dizia que não são as imagens em si que se transmitem, mas a capacidade dessa estrutura do cérebro de trazer de novo e de formar de novo numa nova geração as mesmas imagens dos primórdios da humanidade. E é por isso que, dentro daquilo que nós estudamos, que são as mitologias comparadas no nosso curso, na nossa formação, é interessante ver como pode povos que nunca tiveram contato ter as mesmas mitologias, virem com pessoas que nunca, hoje, por exemplo, pessoas que nunca se interessaram por mitologia, que nunca leram nada sobre mitologia de povo nenhum, tendo sonhos com motivos mitológicos. E aí entra a questão dos arquétipos de Jung. Jung colocou isso. Por que isso acontece? Porque a estrutura do cérebro não mudou. Por isso que é tão fácil de ser transmitido, essas imagens serem transmitidas. Vocês estão ok até agora? E aí, nós, na escola, estudamos esse grande sistema arquetípico de 78 lâminas, 78 arcanos, que representam a evolução humana. E é engraçado porque ele não só coloca esse estudo comparativo dessas, e não só comparativo entre os 78 arcanos, mas entre os 78 arcanos que nós fazemos o estudo na nossa escola, nós pegamos diferentes mitologias de diferentes povos, diferentes culturas. Então, isso é do início ao fim, Maristela, nós só vamos aprofundando. Nós pegamos os 78 arcanos, tá? E primeiro nós vamos estudando eles, o que no primeiro ponto, que é o mais acessível para a nossa psique, e que todo mundo, até uma criança, nós podemos falar com ela a partir desse ponto, e depois nós vamos aprofundando eles, mas não só os 78, mas nós pegamos esses 78 e vamos estudando através, por exemplo, da cultura japonesa, da cultura, sabe, várias culturas diferentes nós vamos somando isso, para poder ficar, assim, muito abrangente, e com cada uma nós vamos nos identificando. Então, eu me identifico mais com os nórdicos, outra pessoa não, eu me identifico mais com alquimia, com medieval, a outra pessoa diz que não, é mais a mitologia egípcia. Então, é muito, muito interessante como a gente vai encontrando aquilo que nos toca de uma forma muito particular. E aí entra o indivíduo, e a descoberta do indivíduo através dessa nossa jornada dentro da escola é muito bonito de ver isso.
Então, aqui eu trouxe um arquétipo, tá? Que é o arquétipo do mago. Do mago. Então, o que esse arquétipo nos diz num primeiro nível? Que todos nós somos seres realizadores. Que todos nós temos criatividade, temos capacidade comunicativa, todos nós temos uma vontade. Então, esse é o primeiro potencial que ele vem nos mostrar. Agora, deixa eu puxar outro aqui. Então, aqui tem outra imagem do mago, e assim nós vamos trabalhando. Só que depois, quando vocês abrirem o PDF, vai ficar tudo muito ampliado para vocês, vai ficar melhor de vocês, de repente, reverem reverem, né, reassistirem a aula com o PDF aberto na frente, porque daí ele vai ficar bem amplo, vai ficar bem amplificado. Porque o que acontece aqui, ó? Ele tem, nessa arte, ele tem ali o símbolo do infinito, que está justamente nesse chakra, no chakra que nos liga ao cosmos. Ele traz uma varinha essa varinha, ela tem duas pontas, uma ponta apontando para o céu e outra para a terra. Ele coloca uma mão para cima e outra para baixo. O que isso tudo quer dizer? Que aquele que abre esse chakra e que trabalha a construção do Antakarana, que é essa ponte que nós somos muito horizontais, essa ponte que nos verticaliza, e nós fazemos isso durante toda a nossa formação. Então, essa pessoa, ela começa a abrir possibilidades de estar no eterno. Então, embora eu esteja aqui na superfície de um planeta, onde eu preciso falar de uma forma linear, onde aquilo que eu estudo é de uma forma linear, tudo que eu falo precisa ser de uma forma linear para que a gente se entenda, tem uma parte nossa que depende da nosso estímulo da pineal e nosso trabalho de nivelação dos dois hemisférios cerebrais, uma coisa que a gente faz com as terapias ao longo dos nossos estudos. Esse começa a entrar na eternidade, que é a capacidade de abrir os arquivos das vidas passadas, estando aqui e estando muito presente no sentido de estar consciente do que está acontecendo no entorno, porém com a capacidade de eu saber que hoje eu estou criando amanhã. Portanto, eu hoje posso também estar criando a minha futura encarnação. Então, é nesse sentido que tem, é claro, para quem dá continuidade a esse estudo, é por isso que nós temos 4 anos de formação, porque tem pessoas que essa formação, ela depois vocês vão ver lá no final, que eu vou mostrar para vocês, ela é dividida, onde se eu quiser eu faço apenas o ano 1. Se eu quiser eu faço apenas o ano 1 e 2. O ano 3 e 4 é como se fosse um mestrado dentro da escola. Então, esse potencial aqui, onde é colocado esse símbolo infinito, é para quem realmente chega até o final do curso, mas vivenciando, não entrar na nossa formação de uma forma intelectual, porque aí não adianta, não é nem no nosso curso, não adianta fazer jornada nenhuma levando só a cabeça, nós precisamos levar o coração e o corpo junto, no sentido de começar a trabalhar, porque nós temos vários pontos dentro do nosso sistema de acupontos, que são pontos espirituais, chamados de pontos Ling dentro da medicina chinesa. Então, no ano 13 e 4, nós vamos trabalhar esses pontos. São coisas que estou trazendo, tem muitas coisas que a Margarida vai dizer, mas como assim? Eu não vi isso. Porque são coisas que eu decidi colocar agora. O Leonardo não está aqui, mas ele já teria gritado ali, que pontos são esses que eu não vi? Tá? São coisas que eu decidi. Tem muitas coisas que vocês vão ver aqui, eu vou colocar ali no final o slide, coisas que não tinham, que eu estou colocando agora. Tá? Justamente porque os meus guias disseram, coloca, trabalha, as pessoas cada vez mais estão com capacidade de fazer isso. Então, confia que elas vão ter capacidade de mexer com isso. Só que daí deixa lá para o final, para ninguém se aventurar, despertar pontos e não conseguir lidar com tanta energia ao mesmo tempo. Então, por isso que requer um preparo para isso. Então, aqui ele também tem uma taça,
que é a taça das nossas emoções, que no ano 1 de estudo nós estudamos as emoções do ponto de vista da psicologia. Depois nós entramos com o ponto de vista mais holístico e das alquimias, onde o nosso coração ele é uma taça voltada para cima que vai absorver o segundo raio cósmico do amor-sabedoria, onde nós temos que unificar ali duas coisas, o Cristo e Buda. Só trazendo assim uma pincelada geral, porque eu preciso terminar isso aqui em 1 hora no máximo, porque senão depois fica impossível para baixar o vídeo, fica muito pesado. Aí ele traz ali, então, também uma... e aqui a questão das taças com a formação de egrégora, a capacidade de se tornar uma pessoa que imanta e atrai pessoas, tudo isso dentro do simbolismo dessa copa. O simbolismo dessa moeda é a capacidade de planejamento, a capacidade de organizar o entorno, de ser prático, de organizar a personalidade, é algo que nós trabalhamos muito, a organização da personalidade, uma personalidade que é muito introspectiva, com dificuldade de se impor, precisa de uma energia yang, então nós trazemos isso tanto do ponto de vista da psicologia, quanto do ponto de vista das terapias, porque falta uma energia yang ali também no corpo, não é só em termos psicológicos, não, no corpo também. Ou ao contrário, então nós vamos harmonizando a personalidade dessa forma, isso está dentro desse simbolismo dessa moeda que está ali. E depois ele traz por último ali às vezes são paus, né? É um pedaço de madeira, às vezes, porque depende das artes, mas aqui está simbolizando os 4 naipes. E a espada, a discriminação, a capacidade do uso da mente, a capacidade analítica, tudo isso dentro das espadas, mas também, no segundo ano, o trabalho sobre as nossas ilusões, cortar as ilusões, identificar as ilusões. Então, como terapeuta, se eu quiser fazer esse processo para me tornar uma terapeuta, como que eu vou identificar o que é uma ilusão e o que realmente é real daquilo que a pessoa está falando, porque às vezes nem a pessoa percebe isso. Então, isso também é algo que é de suma importância para todos nós. Então, é um pouquinho sobre isso. E aí, nós vamos passar para o... Não vai dar tempo aqui de falarmos sobre astrologia por trás do arcano também. Mas como que nós trabalhamos isso também? Aí nós estamos trabalhando os arcanos nos seus múltiplos níveis, tentando aprofundar ao máximo. Também não vou conseguir falar sobre a mitologia atrás do primeiro arcano, mas e a numerologia do 1? Ela fala que todos nós temos potenciais para desenvolver, mas que nós temos desafios também. Então, os nossos potenciais, eles vêm como sementinhas, que às vezes vão desabrochar ou não. Eu conheço muitas pessoas com muitos potenciais e que vivem de autossabotagem, então acabam não desenvolvendo ou desenvolvem muito pouco esses potenciais. Então, o desafio é o que eu vou fazer com essa sementinha? Como fazer essa sementinha desabrochar? Então, esse é o potencial, porque o que acontece? Eu ouço muitas pessoas dizendo, eu sou de tal arcano, eu tenho tal numerologia, então eu sou isso. Não, você está numa encarnação onde você está sendo convidada a desenvolver isso. É muito diferente de dizer eu sou isso. Então, o número 1 não pode dizer assim, eu sou criativo, eu sou comunicativo. Não, você tem o potencial e o chamado para isso. Então, quais são os desafios por trás do arcano 1 e da numerologia da pessoa que soma dia, mês e ano, der esse número do destino, esse número da lição da vida, 1. Muita falta de autoconfiança, muita dificuldade de seguir a voz do coração, muita falta de praticidade. Então, são os desafios que essa pessoa vai estar tendo. Agora, eu também não vou ter tempo aqui de falar sobre
tudo que eu não tenho tempo aqui, são coisas que a gente fala e a gente aprofunda muito ao longo da nossa jornada de estudos, que é sobre o raio cósmico por trás desse número e desse arcano, e do comprimento de onda, e onde nós estamos, como identificar em que escala dessa vibração eu estou. É um estudo lindo de se fazer. Então, quando nós não canalizamos corretamente a energia, quer dizer, que energia que eu estou falando? A energia do a energia por trás do primeiro arcano, a energia por trás do arquétipo do mago. Então, quando eu não canalizo uma dessas energias, isso vai gerar bloqueios, né, estagnações e desequilíbrios, onde, ao longo desses canais, que a gente chama de canais de acupuntura, né, ou de meridianos. Então, alguma coisa vai ficar entupida ali. Vamos falar assim para todo mundo entender. Então, o que acontece no caso, nesse caso dessas pessoas que nascem sobre essa vibração, ou todos nós, porque a ideia e o chamado da escola é nós desenvolvermos todos os potenciais de todos os arcanos e no máximo de elevação possível. Esse é o chamado, porque é para isso que a evolução está nos chamando. Então, antigamente, nós tínhamos que estar vendo qual o meu número, qual o meu arcano, sobre que signo eu nasci. Hoje, a inteligência cósmica ou a consciência quântica, falando uma linguagem aqui do universo quântico, que eles estão nos chamando a atenção, para que nós hoje temos que sintetizar tudo isso, temos que pegar todas essas sementinhas e fazê-las despertar e dominá-las ao máximo. Então, essa é a intenção, e foi para isso que a escola foi construída, para a gente chegar a despertar todos esses potenciais. É claro que não simultaneamente, mas ao longo dessa jornada de estudos de 4 anos. Então, para essa pessoa, ela tem um monte de regiões e de acupontos que vão ser mais afetados. Então, na região da cintura, o que nós temos? O estômago, que é chamado de Wei, dentro da MTC, e o baço pâncreas, que é chamado de Pi, dentro da MTC. E nós trabalhamos baço e pâncreas casados, eles são casados, então não tem como trabalhar o baço e o pâncreas separados. Quando nós trabalhamos sobre um acuponto, sobre um desses meridianos, nós estamos trabalhando com os dois juntos, porque eles são casados. Pega muito a região lombar e muitos órgãos reprodutores. Então, o que eu trouxe aqui para experimentar hoje? O shiatsu. Então, como nós vamos trabalhar? Nós sempre vamos trabalhar dentro da escola, trabalhando o corpo, a mente e as emoções. Então, o shiatsu dentro do corpo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso que está circulado em vermelho ali, nós vamos pegar toda essa região e vamos fazer massagens. Massagem nessa região. O que eu faço diariamente? E às vezes, se vocês prestarem, eu até parei de fazer isso agora, porque eu, revendo alguns vídeos, o que eu vi? Que muitas vezes eu estou falando no vídeo e dá para ver que eu estou fazendo algumas coisas com a mão. O que eu estou fazendo enquanto eu estou fazendo o vídeo? Eu estou tratando os meus pontos, porque é o momento do dia que eu parei de atender os outros, eu começo a me atender. Aí, quando eu vi que dá para ver nos vídeos, eu pensei, opa, para lá. Então, eu faço isso enquanto eu estou assistindo televisão. Agora, o que eu posso fazer? Como eu tenho uma boa mobilidade, porque outra coisa que eu vou trazer são os exercícios para nós aqui. Os exercícios orientais, não são esses exercícios que a gente vai fazer em academia, não. Eu coloco o meu pé em cima da minha perna e fico com o meu cotovelo nesses pontos, entende? Então, eu largo o cotovelo, vou soltando o peso do meu corpo em cima do meu pé, ao longo dessa região. Então, o que acontece? E tem pessoas que têm muita dor no pé nessa região. Então, a gente se pergunta, uma das coisas que a gente se pergunta é, você está lidando muito com a mente de uma forma que você não está conseguindo vivenciar a sua criatividade? E por aí a gente já começa a ver, entende? Então,
É uma das formas que nós vamos trabalhar o corpo, é o shiatsu. Então, toda essa região ali é a região que a gente trabalha esse, com esse, ou fazendo massagem, né, de deslizamento, desliza o pé, ou apertando com o polegar ou com essa parte da mão, né, aproveita o ossinho ali, ou com o próprio cotovelo, onde a gente joga o nosso peso. E aqui é um óleo que eu fiz, um dos óleos que eu tenho pronto. Então, dentro da aromaterapia, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse óleo, a gente vai pegar 50 ml do óleo de linhaça, nós vamos pegar 30 gotas de óleo de copaíba ou de teatrim e 20 gotas de óleo de gujan copaíno ou 20 gotas de wintergreen. Esses últimos dois, o que eles fazem? Eles, além de relaxantes, eles são anti-inflamatórios. Os três são anti-inflamatórios. Só que o wintergreen, ele gela. Sabe aquele gelol, quando a gente passa e gela? O wintergreen, ele vai trazer ele vai gelar ali. Porque geralmente, por exemplo, onde nós vamos passar esse óleo, Luciano? Vamos fazer aquela massagem naquela região do pé com esse óleo. Ele vai potencializar o shiatsu. Entende? Então, uma coisa é eu ter o shiatsu. Eu sei onde apertar o ponto, mas vamos trabalhar com a aromaterapia junto com o shiatsu para potencializar o shiatsu. Entende? Então, são regiões, então eu vou trabalhar naquela região do pé, que é a região que vai liberar a lombar, tá? Ela literalmente libera a lombar e trabalha a dor, então vai aliviar a dor na lombar. Mas eu vou trabalhar também, por exemplo, estou com muita dor tem pessoas que chegam aqui, por exemplo, com tanta dor na lombar que eu não consigo fazer um shiatsu na lombar. Eu tenho que primeiro aliviar essa dor. Como? Trabalhando os acupontos, e existem muitos acupontos que trabalham a lombar, esse é só um, porque por causa do tempo aqui, mas ao longo do curso a gente vai ver todos eles. Então, onde a gente trabalha esses acupontos, que são pontos distais em outros lugares do corpo, e aí vai liberar a dor para que eu possa ir lá na lombar. Agora, mesmo não conseguindo tocar na lombar, eu posso e devo trabalhar no sentido de colocar esse óleo ali na lombar e fazer espalhar isso, aquecer essa região, para que esse óleo, 3% do óleo, ele é absorvido pela pele. Então, quando nós passamos na região, se é uma região, por exemplo, que está quente, se está quente é porque já tem uma inflamação. Então, esse óleo eu vou trazer ele ali, vou fazer bastante movimento, ele 3% vai cair ali, direto na região lombar. E ele já é anti-inflamatório, ele já vai gelar um pouquinho, para abrir um pouquinho, fazer essa vasoconstrição, dilatação que estava tendo, que às vezes chega a pulsar, ela dá uma aliviada nisso ali, entende? Então, é mais ou menos por aí. Então, vocês trabalhem tanto no pé quanto na região da lombar. Isso para quê, Luciana? Lembrando que isso é uma das questões que entram como uma resposta do corpo. Quer dizer, o que eu estou fazendo com a minha criatividade? Então, se eu sou uma pessoa que eu tive uma inspiração para fazer algo durante o dia, e era algo evolutivo no sentido de que se eu fizesse, isso não iria beneficiar apenas a mim, mas iria beneficiar mais pessoas. E aí eu mesmo podei essas asinhas. Eu não dei vazão a essa criatividade. Então, o que vai acontecer? O que tende a acontecer? Uma dor na lombar. Aí pode acontecer. Às vezes não é só uma dor na lombar. Às vezes tem pessoas, e aí depende de vários casos. Então, tem pessoas que não vai acontecer a dor na lombar. Vai acontecer uma dor de estômago. Vai começar a ter problema de estômago, por exemplo. Ou um problema no sistema reprodutor. E aí cada um tem vários tratamentos, onde nós tratamos também. Sempre tratando corpo, mente e emoções. Só que aqui, como eu preciso terminar em 1 hora, eu trouxe só um exemplo de como nós vamos começar a tratar. Tá? Então, a terapia integrativa, o que a gente vai trabalhar? Sempre como dentro da terapia corporal, o shiatsu e a MTC. Então, dentro da MTC, a gente vai trabalhar os acupontos também,
vamos estudar todos os meridianos, né? Os canais de acupuntura. E aí entra tudo que a gente pode fazer dentro desses acupontos. Eu posso trabalhar com a moxa, eu posso trabalhar com stipper, eu posso trabalhar com cristal radiônico, eu posso trabalhar com a magnetoterapia. Tudo isso dentro do corpo mesmo, do estímulo corporal. Posso trabalhar dentro das emoções, com a alquimia, com a psicologia, mas também com a MTC, porque a MTC tem pontos que pega as emoções. A terapia social e grupal, então tudo aquilo que eu estou aprendendo, eu posso trabalhar em grupos também. Então eu posso ser alguém que eu posso, de repente, começar a trabalhar com grupos, eu não preciso trabalhar especificamente com indivíduos. Eu aqui estou com dificuldade de trabalhar em grupos devido à falta de espaço. Então eu estou trabalhando individualmente, mas a ideia de trazer também os exercícios e o mindfulness é criar grupos onde as pessoas façam um trabalho corporal antes dentro dessa proposta do Shiatsu e da MTC. Então, faça o trabalho corporal e depois faça os exercícios orientais, que alguns até são parecidos com o da yoga. E por isso que precisa de um espaço maior para trabalhar em grupos. Então, por enquanto, estou trabalhando só com o indivíduo. E finalizar com a meditação do mindfulness. Então, é um trabalho interessante, porque tem muitos lugares que trazem isso só dentro da yoga, mas não dentro das terapias orientais. Então, é algo que eu estou trazendo, que eu idealizo fazer, entende? Então, eu deixo como possibilidade para vocês também fazerem. E a terapia espiritual, nós não estamos aqui falando de religiões. Aqui a espiritualidade é de eu vivenciar uma conexão com o todo, com o único, com o eterno. E existem tsubos, ou pontos, acupontos, que são os pontos Ling, que são os pontos que a medicina tradicional chinesa usa há, no mínimo, 5.000 anos para estimular a ligação. Então, chegar, por exemplo, uma pessoa muito materialista, e esse mestre de MTC, ou esse terapeuta de MTC, ele percebia isso, ele acrescentava esses pontos na terapia, sem mesmo chamar a atenção a princípio da pessoa, mas ele já estava estimulando a abertura para o espiritual nessas pessoas, às vezes sem mesmo se chamar a pessoa saber que ela estava sendo estimulada. Então aqui eu trouxe. Então, dentro do ano 1, o que a gente... São 4 anos. No primeiro ano, o que a gente estuda, tá? Um pouquinho. Isso aqui é um pouquinho do que a gente estuda. Muita psicologia analítica, muita psicanálise, o estudo dos arquétipos. Nós já estudamos todos os 78 arquétipos aqui. Os arcanos, muita Kabbalah, porque isso está relacionado à árvore da vida, e nós vamos ver a árvore da vida, e onde cada arcano, e cada arquétipo se encaixa dentro da árvore da vida. As mitologias comparadas e a numerologia. Alguma das coisas, eu não coloquei aqui as terapias, que daí entra todas essas terapias que eu falei, né? Certificado no primeiro ano vem como terapeuta holístico e tarólogo. Aí na frente tem isso, no verso, que vai vir, então atrás, tem ali a carga horária, então aromaterapia, tantas horas, a psicologia analítica, tantas horas, então vai vir todo especificado atrás do certificado, as matérias e quantas horas, aulas teve. No segundo ano nós temos muito, então, estudamos muito os conflitos psicológicos, os sofrimentos psíquicos, as depressões e tudo, né? Todas essas, tudo que se inclui em conflitos psíquicos, em problemas psíquicos, as depressões, por exemplo. Vemos muito a questão da persona, da sombra, dos apegos, das ilusões, trabalhamos muito as ilusões. A questão dos instintos dentro da psicanálise e dentro da psicologia analítica. A psicanálise é algo que eu estou trazendo, vou trazer, ainda não tinha. Mas como eu me formei agora em 3 cursos consecutivos dentro da psicanálise, eu vou trazer, faço parte de um grupo de estudos de psicanálise, vou trazer esse estudo para cá.
vamos trabalhar muito o luto individual, o luto grupal, como nos preparar, que tipo de terapias tem que nós podemos fazer, tanto individual, quanto se formos trabalhar num grupo de pessoas que estejam passando pelo luto. Olha, nós passamos por uma pandemia, quantas famílias que perderam mais de uma pessoa. Então, o trabalho com o luto, ele é de suma importância para nós. E aí entra todas as terapias para isso também. E aí, aqui no segundo ano, já entra o certificado vindo como terapeuta integrativo e tarólogo. E, de novo, atrás vai vir ali todas as psicanálise, tantas horas-aulas, terapias de luto, tantas horas-aulas, vai vir tudo bem especificado. No terceiro ano, a gente pega muita filosofia ayurveda com teologia da libertação. Lembrando que a gente sempre vai estudar ao longo os 78 arquétipos. Nós vamos descobrindo facetas desses 78 arquétipos e aprofundando a astrologia evolutiva, que não tem nada a ver com essa baboseira que a gente vê aí, que é tão banalizada e que é tão superficial e tão genérico das astrologias na internet, né? Então, nós vamos trazendo a questão da astrologia evolutiva, aprofundando a construção do Atacarana, a formação de egrégoras, como nós nos tornamos seres que nós vamos amplificando a nossa aura e vamos atraindo coisas em outros níveis, como as sincronicidades acontecem aqui, a partir desse estudo, muito trabalho da sincronicidade, da cocriação da própria realidade, muitas coisas acontecendo como mágica. A psicologia aqui, a gente entra no módulo avançado da psicologia. A questão do acolhimento, então vamos aprender a acolher, a escuta empática também, nós trabalhamos muito sonhos. Eu não tinha colocado nos outros slides, mas nós trabalhamos os sonhos desde o começo, só que aqui nós começamos a trabalhar no modo mais avançado de sonhos, onde nós pegamos muito a questão das mitologias ali da época da Idade Média, as alquimias dessa fase, e muitas terapias para toda essa intenção aqui também. E, de novo, o certificado aqui não muda na frente, ele vai mudar atrás com a carga horária e com as questões onde nós vamos aprofundar, que tem questões que antes eram preparatórias e que aqui elas se aprofundam mesmo, fica bem avançado. E o último ano, né, o quarto ano, nós trabalhamos muito com a reintegração cabalística, a restauração teológica, porque aí a gente vai entendendo do ponto de vista de uma e de outro o que acontece. Muitos pontos link, que são os subos espirituais. O que é segunda morte cabalística? Como evitar a segunda morte cabalística? Trabalhamos muito Thanatos, e essa questão da psicanálise relacionada aos instintos de morte, por exemplo. Trabalhamos muito a questão do suicídio, como abordar esse assunto quando nós vimos alguém com essa tendência também. As terapias, então, elas vão se aprofundando, e como nos aproximar desse momento da morte, nós mesmos nos preparando para isso, e como principalmente a medicina tradicional chinesa e o Qigong ajuda muito no sentido de nós ajudarmos uma alma a se libertar, sabe? Eu não sei se vocês sabem, mas há toda uma área de conhecimento dentro da MTC vinculada só, que é algo que não se estuda dentro das escolas de medicina tradicional chinesa. Eu tive que fazer uma pesquisa em um estudo à parte aqui, que eu fui acabar parando, muito estranho, né? Da medicina tradicional chinesa, mas com um professor coreano. Então, é estranho, porque a própria cultura chinesa estão se perdendo. Tanto que a China não é mais a mesma. Nós não temos mais sábios na China.
Graças a Deus que eles abriram a China e muito deles saíram e isso foi trazido para o Ocidente e muitas pessoas que se identificam, então, com a sabedoria oriental, sendo chamadas, sentindo esse chamado e resgatando isso que não pode ser perdido. Então, tem toda uma área da medicina tradicional chinesa que ela nos prepara para esse momento, inclusive não só em termos psicológicos, nos prepara literalmente como em que regiões do corpo essa alma pode se ver presa, porque o corpo ele começa a ficar desvitalizado, então como que essa desvitalização ela pode travar um pouco, segurar um pouco a alma. Então, existe toda uma teoria e uma prática disso dentro da medicina, que é uma coisa à parte, que não é estudada, é muito pouco estudada, e é algo que me chama muito atenção, e me chamou muito atenção, e que eu fui atrás, porque eu, desde pequena, tive muito ligada a pessoas na hora da morte. Eu já falei, né, dentro daquele vídeo que eu coloquei sobre a minha vida ali, onde eu falo um pouco sobre a minha vida, lá no YouTube, não sei se a Maristela viu. Viu, Maristela? Chegaste a ver? O vídeo sobre onde eu falo um pouco conto a minha história. Lá eu falo um pouco sobre a minha história, mas eu vou ter que falar mais sobre isso, a minha ligação e não foi consciente, né? Uma ligação que a vida me trouxe, essa ligação com pessoas no momento da morte. Então, ali eu falo um pouco do meu avô, mas eu tive lá, pelos meus 9, 10 anos, eu tive duas experiências com crianças próximas de mim, onde, de alguma forma, eu tive que dar um aporte. E depois, ao longo da minha vida, outras pessoas. Então, eu sempre me questionei, o que eu tenho que ajudar, além de só segurar a mão, além de só ser como direi, alguém que guarda os segredos da pessoa que está partindo, que acaba precisando. Eu vou colocar a Maristela está dizendo que não viu, eu vou colocar o link no grupo também, para quem não assistiu. Então, eu me perguntava, além de só segurar a mão dessas pessoas que estão na hora da partida, e além de tentar entender e aprender, sobretudo, aprender muito com isso, e ser a guardiã dos medos daqueles que estão indo, será que eu não tenho mais? Será que eu não posso dar mais de mim? E nós sempre podemos dar mais de nós, sempre. Então, eu pensei, já que é algo que é inevitável para nós e para os entes amados, e a gente nunca sabe quem vai primeiro, então, se eu tiver que segurar a mão de mais pessoas, eu quero não só fazer isso, eu quero aprender eu quero aprender sobre isso. Como se dá esse processo? Qual é o tempo que isso leva? Não pelas filosofias espiritualistas, mas pela visão das terapias orientais, porque a medicina tradicional chinesa, a MTC, ela nasceu de um dos imperadores, na verdade são 3 imperadores, mas um dos imperadores foi aquele imperador que ele enxergava dentro do corpo. Foi ele que começou a falar sobre o que ele estava vendo, foi ele que começou a criar os desenhos do corpo humano e mapear tudo aquilo que ele estava vendo. Isso muito tempo antes de nós podermos fazer esse monte de cópias, esse monte de livros, não, muito tempo antes. E isso depois começou a ser passado dentro de algumas linhagens, que são as linhagens das famílias que recebiam isso, porque se percebia que tinha uma ligação com essa transmissão de conhecimento. Então, essas famílias que tinham essas linhagens, elas acabavam resguardando esse conhecimento. E um desses conhecimentos que acabou depois ficando muito mais restrito foi esse da morte. Então, o que ele viu? O que esse imperador viu quando ele começou a mapear esses? E, aliás, eu vou colocar 2 links, porque teve um link ali que eu falei, que eu expliquei
Falei muito sobre Pierre de Vernejo, que foi ele que começou lá por meados de 70, da década de 70, a comprovar cientificamente aqui no Ocidente que realmente a existência desses canais, porque até então os médicos aqui no Ocidente diziam que isso era mito, que não existiam canais. E a partir do momento que Pierre de Vernejo começa a mapear cientificamente e comprovar a existência dos canais cientificamente, aí começou uma corrida dos médicos daqui do Ocidente em querer se apossar desse conhecimento, só que, graças ao todo, isso já é mundialmente, acho que só tem 2 lugares no mundo que não é assim, mas em todos os outros lugares, a MTC ela é resguardada como patrimônio histórico da humanidade. Não pode ser, não nasceu com médico, não nasceu com médico. Então, os médicos não podem se apossar só para eles, para resguardar. Porque eles querem resguardar o mercado de trabalho só para eles, né? Como eles já fizeram com algumas áreas aí. E, bom, então, deixa eu passar aqui. Então, nós trabalhamos com essa, que ele viu, então, só concluindo aqui, o que ele viu foi que o corpo vai se desvitalizando, a energia começa a se acumular e tem dificuldade de sair. Então, ele começou a perceber que se algumas regiões e alguns acupontos fossem trabalhados, isso não acontecia. Acontecia tipo com um desligar mais ameno, não tinha essas placas de energia que ficavam grudadas, que depois, mais tarde, se ver que, na verdade, era a dificuldade da alma se desprender do corpo. Então, é um estudo muito bonito de se fazer também. Então, vai ser acrescentado nesse 4º e último ano. Aí eu trouxe aqui que como a escola era fechada e era resguardado esse conhecimento, eu tinha, então, feito toda uma estrutura que eu agora estou abrindo e a escola está sendo aberta para quem quiser, não é mais só para aqueles convidados, mas para todos aqueles que quiserem. Então, o que eu estou fazendo? A mensalidade de 380, eu estou fazendo uma promoção para quem se inscrever agora até o início das aulas em abril, vai ficar 250. Se a pessoa... Tudo é uma via de mão dupla. Tudo é uma via de mão dupla. E eu acredito muito e incentivo muito essa via de mão dupla. Então, nessa via de mão dupla, até porque eu tenho muita dificuldade, eu sou ótima professora, mas eu sou péssima em me divulgar, em divulgar a escola. Então, é até uma forma de divulgação. Então, é uma via de mão dupla nesse sentido. Quem conseguir trazer, então, 2 pessoas, vai ter mensalidade, vai ter 50 reais de desconto, então a mensalidade vai ficar por 200. Se a pessoa conseguir trazer 4 alunos, que deem continuidade, a mensalidade vai ficar por 150. Então, olha o que é a escola, olha o que é esse conteúdo, e é um valor que é quase simbólico, se nós formos ver, porque é praticamente uma faculdade, né? Se for ver, quando as aulas, eu já vou chegar ali, já vou chegar nessa parte. Se formos ver, por exemplo, um curso de MTC está muito mais caro do que isso, e é só um curso de MTC. Se formos fazer um curso de aromaterapia, é mais caro do que isso, e é só o curso de aromaterapia. Aqui não, aqui eu estou abrindo o leque, sintetizando todas essas aulas. São aulas multidisciplinares. Então, aqui, só um dos estilos, eu vou criar vários estilos, e aí cada um vai poder dizer, eu quero o meu certificado naquele outro estilo, naquela outra cor, mas aqui só um dos estilos e de um dos exemplos de como vai vir o certificado. Então, aqui, o que eu coloquei é a plataforma. Tá? Tem uma plataforma, eu esqueci de olhar, peço perdão para vocês, mas existem, já nem sei mais quantos... Tem cerca de uns 300 videoaulas ali, fora os links que dão para fora
dessa plataforma, eu criei um YouTube fechado só para os alunos, um canal do YouTube fechado só para os alunos, que é inclusive onde vocês vão reassistir essa aula aqui, vai ser no YouTube fechado. Então, a maior parte das aulas já estão filmadas. Então, a pessoa ela vai fazendo as aulas, tem todo o plano de aula ali, como fazer. E uma vez por semana a gente tem os encontros como a gente está tendo aqui. Os encontros vão ficar filmados como esse está sendo filmado. E daí os encontros filmados vão ficar lá no YouTube fechado. E tem todo o material. Cada aula tem seu material. O que não tinha e que eu coloquei a mais aqui, tá? Que são novidades também. O Mindfulness e meditação que não tinha. Óleos essenciais, tem várias abas. Então, nessa aba de óleos essenciais, todo curso tem a psicoaromaterapia. Eu vou trazer a aromatologia clínica, que é o uso do óleo essencial para ingestão, que é um curso caríssimo, que é um curso à parte, eu resolvi colocar aqui também. E os exercícios eu vou colocar aqui também. E outra coisa, já tem o curso de CNV aqui, que vamos para a quarta aula, né, Margarida? As 3 aulas já estão concluídas ali, nós vamos fazer a quarta aula agora. Então, esse curso de CNV também está aqui. E o que mais que nós temos aqui? E receitas. Ali na aba receitas, eu coloquei receitas para diminuir as abas, para não ficar uma coisa muito grande, muito cheia de abas. Mas essas receitas são a terapia oriental, tá? Que é o uso do alimento como remédio pela oriental, pela terapia oriental. E aqui, outra coisa que eu libero para quem... Outra coisa que eu vou liberar são 3 meses isso aqui é outra plataforma, é uma plataforma à parte, são 3 meses de um processo de alquimia diário, onde a gente vai... Que é uma aula muito bonita. Esse processo aqui, ele existe há uns 200 anos. É uma egrégora, então, já solidificada, de 200 anos, uma egrégora cabalística, é o processo do eu sou. Eu sou é uma forma de chamar o nosso espírito. E aí eu começo explicando por que eu sou, de onde vem isso. Né? Na própria Bíblia tem, né, essa expressão, então é uma expressão cabalista. E aqui é uma plataforma onde eu disponibilizo um livro por mês para a gente fazer a leitura e disponibilizo todas essas afirmações. E essas afirmações, elas devem ser feitas diariamente, só que, como é cabalística, tem algumas afirmações que nós ficamos tipo, o que ele quis dizer? O que se quis dizer exatamente com isso? Porque a questão é, vou fazer, por exemplo, uma afirmação para a saúde, mas foi feita uma afirmação que não está dentro do meu repertório de linguística. Então, como é que é isso? Então, eu fiz essa plataforma, por quê? Porque eu faço várias aulas antes de colocar as afirmações, para explicar, desse ponto de vista da Kabbalah, o porquê que foi colocado isso do jeito que foi, o porquê que essa afirmação é daquele jeito ali. Então, isso está liberado também. E tem uma semana que já está liberada. Essa semana aqui é para todo mundo, quem quiser pode acessar para ver como é que é. Então, é uma semana que já está aberta, que ela é gratuita. Os outros 3 meses que não é gratuito, porque eu tive muito trabalho para fazer toda aquela estrutura ali. Tá? Muito trabalho, muitas aulas. Para quem já tentou fazer um site, já sabe como é que é. Às vezes a gente vai mudar uma letra, desconfigura todo o site. Fui eu que fiz tudo aquilo ali, então deu muito trabalho. Então, R$50 cada mês ali. Então, se vocês forem ver, é só realmente o trabalho que eu tive de montar tudo aquilo, de filmar cada uma, de fazer toda aquela estrutura ali. Mas vocês recebem tudo isso gratuitamente, só por estarem aqui, porque é uma forma de também já irem harmonizando a mente e as emoções.
Não sei se vocês conseguiram entender o quão profundo quão lindo. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por esse estudo, né? Então, eu sou meio muito suspeita de falar, mas é algo assim que o mais importante é que não é a escola, quando ela foi idealizada, e é uma coisa que eu idealizo cada vez mais, não é só para formar terapeutas. Ela, antes de tudo, é para voltar a ter aquilo que tinha na antiguidade. Antes dos terapeutas e dos médicos começarem a fazer uma verdadeira caça às bruxas, atrás das terapias naturalistas, por causa desse resguardo do mercado de trabalho, que era justamente em cada lar tinha alguém responsável pela saúde. E hoje nós perdemos isso, há muito tempo nós perdemos isso. Então, a minha intenção é que em cada lar tenha alguém que consiga realizar esse trabalho, esse serviço, porque ser terapeuta é aprender a servir. Não sei se vocês têm alguma pergunta para a gente já ir encerrando. Alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? O chat de conversa vai ficar sem ser gravado? Eu não sei, eu creio que, eu não sei, Margarida, tu reassistiu aquela aula que ficou gravada? Eu acho que não fica o chat aberto, né? Fica ou não? É que eu não te ouço, fica ou não fica? Eu acho que não fica. Eu acho que o chat só fica aberto para nós aqui. Ah, não fica, não fica. Não, para nós aqui, não vamos ter chato de conversa. Não, mas nós já estamos conversando. Só que eu não consigo liberar o microfone. Infelizmente, o microfone não fica liberado. E eu não sabia que nessa plataforma a gente não ficava com o microfone liberado. Tem que ser por conversa assim mesmo. Mas sabe que as aulas que eu tenho, nenhuma libera microfone, todas elas são por chat, onde a gente vai colocando as conversas ali. O que acontece? Uma delas, uma das aulas que eu tinha, era pelo Zoom. E aí era o microfone liberado. Só que o que aconteceu? Cada vez mais pessoas com dificuldade. Ah, sim. Pela dificuldade que muitas pessoas têm de acessar o Zoom, até a minha professora disse desisto e foi para outra plataforma. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu acho que não. Tenta clicar ali, Maristela. Eu acredito que não. O que eles dizem? O que eles me disseram, tá? Quando eu tentei acrescentar, porque a Margarida estava fazendo parte comigo dividindo a tela, que para trazer 10 pessoas, o valor sobe, porque eu estou pagando, né? Mas o valor sobe muito. Tipo, fica tipo uns R$ 500 mensais para ter só 10 pessoas. Então eu disse, é inviável, né? Aí eu lembrei, bom, a minha aula, por exemplo, a minha aula de Ayurveda é toda pelo YouTube. E ele não divide tela com ninguém, entende? Então aí eu pensei, bom, se der certo para ele, não é só o teto das pessoas. Eu tenho pago, O meu, tanto que tá vendo, não tá vendo. Quando ele é gratuito, fica em cima da tela, fica o logo do StreamYard, o gratuito. Então o meu é pago, não tem o logo do StreamYard. E eu só consigo acrescentar uma pessoa. Aí eu tive que tirar a Margarida hoje, que era a pessoa que estava, para poder apresentar o slide.
Então, mesmo o plano pago, ele é só para uma pessoa. Aí, se eu quiser o plano empresarial, aí uma pequena fortuna, que como eu estou iniciando, e eu sou muito modesta e eu não tenho vergonha nenhuma, eu sou muito humilde nesse sentido, eu não tenho vergonha de dizer que eu estou iniciando a abertura de uma escola que era só para convidados, e eu estou abrindo porque eu estou mudando a escola. E nesse sentido é uma escola muito nova, eu não posso fazer isso agora, entende? De abrir, de fazer um plano empresarial, isso é lá para o futuro. Quer se inscrever assim, aí a gente conversa. Quem quiser, a gente já vai começar a conversar pelo grupo. Pelo grupo. Né? Aí tu lembra, né? Trazendo mais pessoas, vai abaixando o valor, tá? A intenção é chegar aos R$ 150 de mensalidade para o máximo de pessoas poder fazer. Máximo de pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa começar a fazer, e começar a se tratar, porque nós primeiro nos conhecemos e nos entendemos. E a partir desse conhecimento, desse entendimento e do uso das terapias em nós vamos nos tratando. Então, se for ver, ele sai mais barato até do que fazer um tratamento. Eu conheço pessoas, eu tenho uma amiga minha que agora faz tempo, como ela está no exterior, eu já não falo mais com ela, acho que 1 ano e meio já. E ela não para de fazer turnê mostrando as artes dela pelo mundo afora. Mas ela foi uma pessoa assim que 10 anos de terapia. 10 anos de terapia. E as terapias, assim, R$ 250 semanalmente para psicólogo e 350 uma vez por mês para manter os medicamentos, e os medicamentos deteriorando o cérebro. Entende? Então, o curso inteiro sai muito mais barato do que fazer uma terapia terapia entre aspas, né? Porque acaba não resolvendo, mantém a pessoa dependente da química e do terapeuta. Né? Então, aqui nós fazemos todo esse estudo, então é isso, gente. Eu quero o máximo de pessoas aqui, porque eu sou idealista, vocês são. A Maristela não está me conhecendo agora, a Margarida já sabe que eu sou assim, ó, eu sou uma idealista incorrigível. E o meu ideal é voltar àquela sabedoria dos antepassados, dos sábios chineses, onde em cada lar tinha um terapeuta, tinha alguém que sabia como vou abaixar a febre dessa criança. Hoje a gente vai na farmácia de madrugada, ao invés de conseguir abaixar a febre de uma criança. Que é isso, olha a que ponto de dependência das indústrias farmacêuticas que nós chegamos. Então, eu agradeço para vocês. Vamos continuar ali no chat. O que eu vou fazer? No chat não, no grupo, eu vou liberar, então, os links e o PDF. Tá? Aguardo vocês lá, então. Paz profunda. Obrigada por me acompanhar até aqui. Um abração, boa noite.